Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de Fisiologia para a turma do P3 de Radiologia. Sara, Edinho, sejam bem-vindos. Vão colocando aí o nome e sobrenome de vocês, tá, gente? Só para ter o controle aqui de quem está presente assistindo a aula. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Então, quem chegou, gente, colocando o nome aí. Boa noite, Aninha. Então, espero que vocês estejam todos bem, que estejam em casa, cuidando, né, da saúde de vocês e, né, dos parentes de vocês também. Boa noite, boa noite. Gente, vamos colocando o nome, por favor. Então, só Sara e Ana Maria colocaram que estão presentes. Vamos botando o nome aí, gente. Então, Mayara Cristina, boa noite. Samanta Salles, boa noite. Antônio Pereira. Edson, de Érica. Pessoal, vocês têm algum contato com o resto do pessoal da turma? Porque eu vejo que muita gente não está acompanhando as aulas. Ana Lúcia, boa noite. Lembrando que as aulas elas estão no YouTube, tá? Não lembro agora se nessa turma eu consegui colocar todas, porque algumas infelizmente eu não consegui salvar, mas agora, a partir de agora todas as aulas que forem ocorrendo, elas vão estar presentes, tá? Eu terminando a aula eu posto elas no YouTube também, tá? Então quem tiver dificuldade aí com o Instagram vai poder assistir a aula pelo YouTube também, certo? Então nós também tá todo mundo sabendo das aulas, foi avisado no grupo. Tá certo, Ana Lúcia, que é representante da turma, obrigada. É porque eu vejo que tiveram algumas pessoas que nunca apareceram aqui nas lives, né? E aí, se eles estão conscientes, né? Então, é porque realmente não querem participar. Só que o semestre, ele lembrar, né, que ele está funcionando dentro, né, da realidade que estamos tendo agora da pandemia, que é a questão das aulas, né, virtuais, das aulas à distância devido ao Covid-19, tá bom? Então, Carla, Fábio, sejam bem-vindos. Então, Samanta está dizendo que tem muitos alunos que estão trabalhando em hospitais. Sim, Samanta, mas eles não têm tempo hora nenhuma de participar de nenhuma aula. O acesso à internet, pelo menos no WhatsApp, todos têm.
quando é para comentar alguma coisa, né, em outros momentos estavam tendo participação. Bom, de qualquer forma, né, todos estão cientes que as nossas aulas... Sim, Samantha, tá dizendo para eu falar com o Lu, né, com a coordenadora, que ela está ciente dos faltosos. Sim, ela já me passou. Mas não corresponde ao número de pessoas que tem na turma, tá? Pois é, Ana Lúcia, o aviso está sendo dado, né? Eu estou aqui buscando cada vez mais alternativas de preparar uma aula melhor para vocês e que vocês possam visualizar mesmo depois, né? Como eu falei, agora elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, então vocês podem estar acompanhando depois. Danilo está dizendo, acho que alguns têm real interesse de aprender, já outros não. Pois é, né, Danilo, infelizmente temos essa situação aí, onde muitos, né, estão presentes em sala de aula só de corpo presente mesmo, né? Não estão buscando ali ter uma formação, uma capacitação e um aprendizado para se tornar um futuro profissional, né, de qualidade. Isso vai de cada um. Mas, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, à nossa aula, já deu tempo aí de boa parte da turma que costuma estar presente, né, de fato já está presente, então vamos iniciar nosso conteúdo. Só ler aqui a mensagem de Samantha. Já avisamos que não assistir a aula fica com falta e isso gera reprovação da cadeira. Então, né, a gente tem que ter um controle das atividades de vocês, né, a gente tem que ver realmente quem está participando ou não, mas tem alguns que não estão levando a sério. Então, Samantha disse que alguns trancaram. Bom, cada um tem sua realidade, né? Então, vamos ao que interessa, que são vocês que estão aqui presentes, né? Para adquirir o conteúdo e a gente finalizar a nossa aula de sistema circulatório, da parte que a gente está falando aí do nosso coraçãozinho, né? Que faz... Bora embora, né, Ana Lúcia? Faz nosso corpo funcionar, pulsando aí esse coração para levar o nosso sangue para todas as nossas células, né? Então, ai meu Deus, peraí, eu fiz besteira aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio, tá, gente? Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Danilo também vai se ausentar já, mas volta, acabou de chegar em casa, vai tomar um banho. Tá bom, né? Bom, vou deixar do jeito que tá, gente? Eu não tô conseguindo... Deixa eu só um segundo aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu fiz alguma besteira aqui no meu computador hoje. Eu não quero. Deixa eu só um segundo, gente. Rapidinho. Tô tentando aqui. Deixa eu ver se agora vai. Não, ainda não. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ah, consegui. Desculpa, gente.
Oi, Janinha, amiga minha, seja bem-vinda. Então, gente, bora lá. Eu consegui aqui ajeitar. É porque, como eu disse, eu tô preparando novidades para vocês aqui, para as aulas ficarem melhores, tá? E aí, como eu tava testando algumas coisas hoje, eu acabei mexendo em algo e eu pensei que eu tinha desfeito, mas na verdade aqui não tinha. E agora eu consegui ajeitar, tá bom? Porque pra mim no computador tava mostrando diferente do que vocês estavam vendo ali no Datashow. Mas vamos lá que deu certo. Então, vamos encerrar, né? Hoje provavelmente a gente encerra a parte, né, do nosso coração. Foi o alarme, Ana Lúcia. E olha que eu tirei o volume aqui pra mim, viu? Então eu acho que pra vocês tá indo o volume. Então vamos lá, pressão sanguínea. Ai, que calor é esse hoje, meu Deus. Então, será que é a menopausa? Bom, idade eu ainda não tenho, né, pra menopausa. Então, essa música era outra, Ana Lúcia. Nem era aquela do toque. Essa que tava tocando era uma música era um violino. Bittersweet Symphony de The Verve, se eu não me engano, a banda. Do filme Segundas Intenções. Então, seja bem-vindo, Felipe. Entrou aqui na aula. Vamos lá. A gente, na aula passada, então, Felipe, se sua internet fica caindo, lembrando que as aulas elas ficam aqui no Instagram por 24 horas e eu vou, assim que terminar a aula, eu já posto elas no YouTube também, viu? Então, cara, tá dizendo que tá quente mesmo. Pois é, eu acabei de tomar banho, já tô suando e olha que eu não sou de suar. Tenho pena de quem realmente sua pra caramba. Então, a gente falou, né, na aula passada sobre a questão da sístole, diástole, sobre a atividade elétrica, né, onde a gente tem os estímulos ali que são impulsionados pelos nódulos sinoatrial, depois atrioventricular, logo em seguida pelas linhas de Purkinje e pelo feixe de Higgs. Então, a gente vai ter, falou também sobre a questão do sistema porta-hepático, né, onde vai ajudar ali a vamos dizer assim, limpar, né, as toxinas que a gente porventura tenha ingerido, né, e através dessa circulação que vem dos órgãos abdominais, eles vão levar para as veias mesentéricas, a esplênica, a do estômago, né, do intestino, vai se ligar ali para o fígado para poder levar esse sangue antes dele retornar para o coração. E aí, a gente passou um videozinho e chegamos na parte da pressão sanguínea, né? O que seria considerado uma pressão normal. Lembrando que a gente está falando aqui é uma pressão normal para um indivíduo adulto, tá bom? Que vai poder variar se ele for uma criança, né? Se ele for um bebezinho, como a gente viu lá na frequência cardíaca, que vai poder ter variações. Então, gente, quem foi chegando depois, por favor, coloque um nome, tá? Quem for da turma, para eu poder ter uma noção de quem está presente. Então, a pressão sanguínea, né? Ela vai ter a função de forçar o bombeamento cardíaco necessário para que o sangue chegue a todos os tecidos. Então, como a gente já havia falado, a pulsação do coração, onde a gente vai ter os estímulos elétricos para que haja a contração dos átrios, que seria a sístole atrial, para que o sangue possa sair dos átrios e irem para os ventrículos.
e posteriormente a sístole ventricular, onde a gente tem uma musculatura cardíaca mais espessa, mais forte, onde essa contração ela vai ser mais intensa, justamente para poder fazer com que o sangue ele passe por todo o corpo e retorne ao coração, quando a gente estiver falando da grande circulação, e pulse e vá para os pulmões e volte para o coração quando a gente estiver falando da pequena circulação. Então, a pressão sanguínea é a força de bombeamento cardíaco necessário para que o sangue chegue a todos os tecidos. Já a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias, tá bom? A pressão arterial máxima, quando ocorre a sístole dos ventrículos, né, a contração da musculatura cardíaca na região dos ventrículos, é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Já a pressão arterial mínima ocorre quando a gente tem a diástole geral, que é em torno de 80 milímetros por mercúrio. Então, geralmente, as pessoas leigas, né, elas costumam dizer, por exemplo, essa pressão aqui, 120 por 80. A gente costuma dizer o quê? 12 por 8, tá? Então, o correto, né, é 120 por 80. Precisa ter cuidado aí na hora de dar a nomenclatura correta, o valor correto, para não correr o risco de uma interpretação errada na hora de fazer ali, né, de demonstrar o resultado de uma verificação de pressão de um paciente. Então, deixa eu ler que a Ana Lúcia está falando. Então, a Ana Lúcia está perguntando que essa pressão arterial considerada normal difere de indivíduo para indivíduo. Todo mundo fala que é 12 por 8, mas eu que tomo remédio de uso contínuo, o médico considera normal quando é 3 por 9. Então, Ana, eles vão lá cair da mão. E o meu eu tava botando aqui para carregar, que apresentou que tava com a carga baixa. Então, dentro dessa pressão, né, boa noite, Arthur, dessa pressão considerada uma pressão arterial normal, isso tá levando em consideração o quê? Tá levando em consideração um indivíduo adulto, sexo masculino, com 1,70 m, 70 kg, que não tem sobrepeso, uma pessoa saudável, tá? Então, essa média, ela pode variar um pouco sim, tá? De pessoa para pessoa. Larissa está dizendo aqui, até na própria escrita, também precisa se tomar esse cuidado, escrever certinho. Pois é, Larissa. Então, você, Lari, que é da enfermagem, né, sabe o quanto que é importante aí fazer essa escrita de forma correta. Então, respondendo a Ana Lúcia, essa pressão considerada normal, né, como a gente pode visualizar aqui, ela é menor do que 120 e menor do que 80. Nada a ver com esse indivíduo aí, Ana Lúcia. Então, mas também não vai ser menor, tipo 50, 60, aí já saiu do normal, tá? Então, mulheres geralmente, né, eu tô falando geralmente, não tô generalizando, tá, gente? Então, geralmente, a pressão arterial, né, de uma mulher,
ela vai tender a ser um pouquinho mais baixa do que a do homem, tá? Mas isso também, né, isso é relativo. Então, tem pessoas que têm uma pressão 110 por 60, né, que seria 11 por 6. Tem gente que tem uma pressão 100, tem gente que tem uma pressão sistólica 90, e mesmo assim ela é uma pessoa saudável, tá? Para o corpo dela, para ela como indivíduo, aquela pressão é uma pressão normal, tá? Então por isso que tem que ter muito cuidado quando se diz, você está com a pressão 9, meu Deus, está morrendo, sua pressão está muito baixa. Não, você tem que conhecer qual é a pressão normal daquele indivíduo. Então, a minha 110 por 60. Se eu ficar menos do que isso, então já vai começar a dar um pouquinho de fraqueza, de sonolência. Se eu ficar mais do que isso, então já está acima da minha pressão normal, tá? Então, quando a gente mostra aqui, boa noite, Samuel, seja bem-vindo, aluno de enfermagem do P9. Então, quando a gente tem aqui pré-hipertensão, é uma pressão que ela é acima de 120 até 139, tá? Na pressão sistólica. Ou então com a parte diastólica de 80 a 89. Então, pré-hipertensão ali tem que verificar. A pessoa teve uma emoção, a pessoa estava realizando alguma atividade física, aquela pessoa estava em repouso. Como que aquela pessoa estava quando foi verificado essa pressão aqui, tá? Então, tenham cuidado, tá? Para avaliar isso, para não tá dizendo aí que uma pessoa tá ou não hipertensa por simplesmente uma situação pontual. Então, pressão arterial elevada, hipertensão estágio 1. Aí a gente já chegou a 140. Então, na Lúcia, a pessoa estava querendo enganar alguém. Esganar alguém. Então, às vezes a pressão sobe também quando tem esse nível de estresse, né? Às vezes, assim, alguns alunos, sabe, por acaso, fazem algumas raivas a alguns professores que, às vezes, o professor pode, né, até por respeito, por educação, ele não vai falar ali, né, não vai se trocar com o aluno, mas pode, né, somatizar isso aí e acabar provocando problemas de saúde naquele professor. Boa noite, Fabrício. Eu estava tentando decifrar o que é que você tem escrito aqui. Então, a pressão arterial, a hipertensão estágio 1, né, de 140 a 159, a sistólica, e a diastólica entre 90 e 99. Já numa pressão arterial com hipertensão tipo 2, né, acima de 160 na sistólica e acima de 100 na diastólica. Boa noite, Gelúcia. Então, é importante avaliar a situação também, tá? E verificar mais de uma vez no sentido assim de dias seguidos, tá? Para verificar se foi algo específico daquele dia, vamos supor, uma emoção muito forte, a perda de um ente querido, que pode provocar tanto a elevação quanto a diminuição da pressão, tá? A pessoa pode ter um pico hipertensivo ou também ter uma diminuição da pressão e desmaiar. Então, a crise hipertensiva, né, que é uma emergência médica, é quando a pessoa está acima de 180 ou acima de 180 na pressão sistólica e acima de 110 na diastólica. Tayana Maria. Gente, quem chegou agora, tá? Quem chegou na aula não tinha colocado o nome ainda, por favor, coloque o nome de vocês, tá?
Fabrício, esse material já está no e-mail de vocês há muito tempo, tá? Em relação a aula, né, o vídeo, ele vai estar no YouTube, tá bom? Vai ficar aqui no Instagram hoje e amanhã, né? Fica 24 horas. E depois não, hoje à noite mesmo eu vou colocar no YouTube e aí já fica também para quem preferir. Eu já vi, Henrique. E aí já fica disponível para vocês, tá bom? Pronto, o vídeo não tem como enviar por e-mail porque é muito grande, tá, Fabrício? Mas como eu disse, vai ficar no YouTube. Eu coloquei no grupo o link do meu canal, tá? Todas as aulas que eu consegui gravar estão lá. Agora não vai ter mais falhas em relação a gravar as lives, porque eu consegui baixar aqui um aplicativo que mesmo quando o Instagram não baixa, eu vou conseguir baixar mesmo assim, tá bom? Tá certo. Para quem perdeu as aulas anteriores, tá? Pode ir lá também, fica até melhor para você. Lógico, aquelas que foram gravadas. Eu acho que em fisiologia, se teve só uma que não foi gravada, eu acho que todo o resto foi gravado. Isso, é bom. Semana que vem a gente vai ter uma atividade, né, avaliativa, então é interessante que vocês revisem lá o conteúdo, tá? Para se saírem bem, tá bom? Eu sei que isso é uma turma boa, uma turma que presta atenção. Salva a tecnologia, Larissa. Agora também a questão de fuçar para aprender a mexer nas coisas, porque não é fácil não, tá? Tem muita coisa aqui que eu aprendi agora, mas sempre tô reinventando as coisas aqui para preparar uma aula melhor para vocês, tá bom? Então, gente, essa crise hipertensiva aqui é preciso ter muito cuidado, tá? Aproveita e curte os vídeos e se inscreve no canal. Sim, como eu estava dizendo aqui, muitas vezes a pessoa não apresenta nenhum sintoma ou sintomas leves, tá? Sintomas que podem até passar desapercebido em relação a ser uma crise hipertensiva. Quem assistiu o vídeo aí, como vou estar falando aqui agora, né? Aí o pessoal vai escutar também. Os anteriores, no caso, não tem, porque eu não tinha a pretensão de ir pro YouTube, mas vi que vai ser uma forma de manter, né, a aula para vocês de forma, né, a ficar lá por mais tempo. Compartilhar também, né? Quanto mais gente assistir, vai que eu viro uma youtuber e o YouTube começa a me pagar também. Tô precisada. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, os sintomas de uma crise hipertensiva podem passar desapercebido. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma conhecida, né, que ela apresentou uma dorzinha na cabeça, próximo assim à região temporal, né? E aí ela achava que, como ela tem labirintite, ela achava que poderia ser uma dor de ouvido, algo, né, relacionada a labirintite, a otite, algo do tipo. E isso foi no domingo. Foi na segunda e continuou, né? Aí quando foi na terça, no caso essa pessoa foi a minha mãe, né? Aí ela tinha relatado que na segunda tinha ficado com essa dorzinha, mas nada demais. Na segunda também, na terça eu disse, peraí mãe, isso não tá normal, né? Eu tenho labirintite também, isso não é um sintoma de labirintite. Então vamos verificar aqui a pressão da senhora. Isso, gente, era 7 e pouquinho da manhã. Fazia umas meia hora que a mãe tinha acordado. Ou seja, ela estava em repouso,
né? Não foi nada que, ela estava fazendo uma atividade física, um exercício e tal, que fez a pressão subir. E aí a pressão já estava em 170, tá? Sistólica. Eu não lembro quanto estava diastólica, mas a sistólica já estava em 170. No intervalo de meia hora, que foi trocar rapidamente de roupa, porque 170 já é uma pressão elevada, né? Principalmente para minha mãe, que nunca tinha apresentado nada, e os irmãos dela que faleceram, todos faleceram por problemas de coração, né? de infarto. Então a gente já se preocupou, trocou de roupa correndo, em torno de meia hora a gente já estava na UPA para ela ser atendida, e a pressão dela já estava em 210. Se eu não me engano, estava 210 por 110, alguma coisa do tipo. Então, em meia hora, ela subiu de 170 para 210. Então, ainda bem, né, que a gente correu para o serviço de saúde, foi para a UPA, ela foi atendida, medicada, e graças a Deus, né, tá bem. Foi aí que ela descobriu que ela tinha hipertensão, ela nunca tinha relatado nenhum sintoma, nunca tinha falado nada. E aí ela pegou, foi fazer, né, os demais exames, o acompanhamento, e aí ela até hoje, né, faz o controle, ela toma medicação. Mas, como eu disse, ela não tá sentindo nada demais, só um incômodo, né, uma dorzinha assim. Ela relatava que era uma dorzinha atrás da orelha, puxando assim um pouquinho pra nuca. E tava altíssima a pressão dela. Larissa está dizendo aqui, a pressão tem dessas, elevar com extrema rapidez. E aí, para causar um pico hipertensivo, né, para pessoas que já têm um histórico familiar, né, como o da minha família, né, todos os irmãos de mãe aqui, meus tios que faleceram, foram todos de problema no coração. Então, foi assim, a gente ficou totalmente assustado, e minha irmã, a gente correu para poder levar a manhã para assistência, porque a gente ficou com medo de ocorrer o mais grave, né? Graças a Deus ela tá bem saudável, isso já faz uns 7 anos já, e nunca mais teve nada, né? Toma a medicação direitinho, faz o acompanhamento, tá se cuidando, ainda bem. Mas é importante. E isso, gente, não é só pra gente idoso não, tá? No caso, mãe tem 75 anos. Mas isso pode ser para jovens também. E aí, como a gente já falou na aula passada, infarto, por exemplo, em jovens, a chance da mortalidade é muito maior do que em idosos, tá? Porque a gente vai ter ali algumas estruturas cardíacas que vão estar mais fortalecidas com a idade. E aí, quanto mais nova a pessoa pior. Samantha está dizendo aqui que é muito silenciosa, justamente, e aí é onde mora o perigo. Então, pressão sistólica e diastólica, né? Veja como funciona o aparelho de medir a pressão depois de colocado no braço do paciente. Então, o manguito, cadê o laser? O manguito é inflado até impedir o fluxo de sangue pela artéria. Ana Clara, seja bem-vinda. Quem está chegando mais? Ana Clara. Então, a gente vai ter aqui o aparelho, tá? Que é o esfigmomanômetro. Vamos colocar preferencialmente no braço esquerdo, tá? Vai ter que ser, né, acima do cotovelo. Então, sistólica e diastólica, Fabrício, é porque você perdeu a última aula. Sistólica e diastólica vai ser a sistolia, né, é a contração. Pode ser uma sístole atrial, que é a contração dos átrios, e a sístole ventricular, que é a contração dos ventrículos. E a gente vai ter a diástole, que é o relaxamento. Então, contração sístole, relaxamento
diástole. Então, aos poucos, né, a pressão exercida pelo manguito, que à medida que a gente vai inflando ele, né, ele vai inchando, até interromper o fluxo sanguíneo ali. Então, a pressão exercida pelo manguito, ele vai diminuindo. Quando ela se iguala à pressão arterial, o sangue volta a fluir. E aí é quando a gente está esvaziando ele, tá bom? Quando a gente está esvaziando, e aí quando ele iguala, ele vai voltar a passar, né, pela circulação, e aí começa a pulsar. E nessa pulsação a gente vai ter o estetoscópio, onde vai estar, né, no ouvido da pessoa que vai estar realizando aqui a consulta, né, a verificação. E aí a gente vai ter aqui um aparelhinho onde a gente vai verificar o valor que vai apresentar quando a gente escutar os batimentos, tá? Então esse valor representa o máximo da pressão do sangue que ocorre na sístole, ou seja, quando a gente tiver a contração do coração, né, no caso a sístole ventricular, que vai expulsar o sangue do coração. Então, aqui no 2, a pressão do manguito continua a diminuir, né, você vai secando cada vez mais, e o mesmo ocorre com a pressão arterial, né, porque se você diminuir aquela pressão que estava aqui, ela também vai diminuindo, passando com mais facilidade. Em determinado momento, ambas se igualam novamente e a pulsação não é mais percebida. Esse valor mínimo de pressão corresponde à diástole, ou seja, o coração está relaxado. Então, quando a gente escuta a primeira pulsação, significa que é a pressão sistólica, tá? É esse número aqui que a gente está visualizando, que o normal aqui é em torno de 120, né? Não mais do que isso. E quando a gente para de ouvir, significa que a gente teve o relaxamento. Então, a gente vai ter a pressão diastólica. Então, a máxima, né, a primeira e a segunda que a gente verifica durante o exame ali, né, para ver a verificação da pessoa. Então, os órgãos mais afetados pela hipertensão. A gente vai ter aqui o cérebro, que vai poder provocar derrame cerebral e dormências em algumas partes do corpo. Os olhos, onde vai poder causar cegueira. Inclusive, tem pessoas que têm alteração na pressão ocular e devem pingar colírio, né, com a medicação para poder manter ali a pressão do olho, para que ela não se altere, não se eleve de forma a pessoa poder, né, até perder a visão. Boa noite, Gilmário, seja bem-vindo à aula. Propriamente, né, no coração, a gente pode ter aqui infarto, insuficiência cardíaca, pela elevação dessa pressão. Nos rins, a gente vai causar uma insuficiência renal, onde o coração, ou onde os rins não vão funcionar adequadamente, e nas artérias, podendo provocar o entupimento arterial. Então, a variação da pressão no sistema circulatório. Então, uma pessoa que esteja deitada, tá? A gente, porque pode ficar em pé, né, em atividade física, coisas do tipo vai alterar. Mas a gente considerando uma pessoa que esteja deitada, a gente vai ter aqui, ó, a pressão na aorta, próxima àquela pressão que a gente tinha visto, que era a pressão quê? A pressão
sistólica ventricular. E aí, a gente vai ter, lembrando que tudo que sai do coração é, né, artérias, então a gente tem aqui a aorta, que é a principal artéria do coração, do corpo, né, as outras grandes artérias. À medida que esse sangue vai passando, né, dos grandes vasos para os vasos menores, né, então essa pressão ela vai diminuindo, ó. Pequenas artérias, arteríolas, até chegar ao nível de capilares. Então, a gente está aqui, tudo isso aqui é na circulação, na grande circulação, tá bom? Que é a circulação sistêmica. Então, passou pelos capilares, vênulas, pequenas veias, grandes veias, veias cavas. Aí, retorna para o coração. Então, a gente teve o que? O final da grande circulação. Quando a gente estiver falando da pequena circulação ou da circulação pulmonar, a gente tem, ó, uma pressão menor, em torno aqui de 15 a 20, tá? Nas artérias pulmonares, que são aquelas artérias que vão estar saindo do coração, indo em direção ao pulmão. Então, artérias, arteríolas, quando chega, arteríolas já vai diminuindo, capilares diminui, aí vênulas e veias pulmonares até chegar novamente no coração. Então, observe que a gente vai ter uma pressão nas artérias, tá bom? Então, a pressão arterial média, tá? Então, não é igual à média das pressões, são coisas diferentes, tá? Então, a pressão arterial está mais próxima da pressão diastólica do que da sistólica durante o ciclo cardíaco. O valor da pressão arterial média é estimado em 92 milímetros de mercúrio. Então, a gente viu que a pressão sistólica, né, ela é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Já a pressão arterial média por quê? Ó? Que a gente está considerando aqui, né, a pressão arterial dessas regiões. Então, é estimada em 90 milímetros de mercúrio. Então, a fórmula para essa pressão arterial média é a pressão arterial sistólica, mas mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. Então, gente, isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Isso aqui é só a nível de informação. Então, quem chegou agora, por favor, colocar o nome para eu saber quem está presente, tá bom? E aí a gente tem também outro tipo de pressão. Rosilene, eu nunca lembro que o Miúcha é de Rosilene, tá? Por isso que precisa botar o nome, para não me atrapalhar. Então, pressão de pulso é a diferença da pressão sistólica e da diastólica e está em torno de 40 milímetros de mercúrio. Ana Laura, acho que eu não tinha colocado. Gilmar, eu já tinha colocado. Maria da Guia também. Ana Laura já tinha botado o nome. Rafael Antônio já tinha colocado também. Então, vamos lá. Tô vendo assim que as pessoas que costumam assistir as lives, elas estão em todas as lives, né? Um ou outro perdeu. Já as pessoas que não estão frequentando, elas não frequentaram nenhuma. Então, não está dizendo que a internet dela tá travando mais do que o pensamento dela. Que é isso, Ana Lúcia? Eu coloquei, Fábio, seu nome também, tá? Então, quando a gente fala essa média aqui, tá, de 40 milímetros, a gente tá falando disso aqui, ó. Ai, cadê? Tá, então, a diferença entre essa e essa, ó. Então, de 80 para 120, dá 40, tá? Fabrício tá dizendo que a pressão dele tá subindo. Que nada, rapaz. Deixe de coisa. Então, Lidiane já tinha colocado também.
Sim, Viviane, já tinha colocado, tá? Então, vamos lá. Então, essa média, tá? Pressão de pulso ali, essa média seria o correto, né? Seria em torno de 40 milímetros por mercúrio, a diferença entre elas. Pois é, Fabrício, já colocou o nome várias vezes. Então, aqui a gente tem a média, né, de uma pessoa com pressão normal. Observem que está a mínima 180, máxima 120. Quando a pessoa tem aterosclerose, a gente observa que a variação ultrapassa muito mais, né, os 40, aqui a gente tem 80 milímetros de mercúrio de diferença, e a estenose aórtica já é o contrário, a gente já tem uma diferença muito pequena. Em relação à persistência no canal arterial e a insuficiência aórtica, a gente vê também que tem uma variação entre o mínimo e o máximo, né? No caso aqui, o mínimo sendo muito menor do que o que costumaria ser normal, tá bom? E aí a gente tem a questão da elevação da nossa pressão arterial. Então a gente vai ter o que chamamos de barroreceptores, na nossa carótida e no arcozinho aqui da nossa aorta, tá? Da artéria. Então a gente vai ter receptores nelas que vão identificar quando ocorre um aumento da pressão. Esses receptores vão enviar sinais para o bulbo raquidiano, né, que fica na nossa cabeça. Eles vão levar outros sinais para a medula espinhal, que tanto através dos nervos, nervo vago, quanto também através dos nervos cardioaceleradores, a gente vai ter o estímulo aqui no nodo atrioventricular e no nodo sinoatrial, ou seja, esse estímulo elétrico que, após verificar o aumento da pressão arterial, foi enviado para o bulbo raquidiano para que o corpo, né, o coração na verdade, ele receba a informação para tentar diminuir essa pressão. Ele vai através do nervo vago e também da medula espinhal, onde vai levar a informação para o tronco, para o gânglio do tronco, e chegando aos estimuladores elétricos do coração para diminuir ali a frequência cardíaca, né, os batimentos cardíacos, para que a pressão ela possa diminuir, tá bom? E aí a gente chega, né, na porção final, vamos dizer assim, da nossa aula, que é a questão das doenças cardiovasculares. Eu coloquei algumas aqui, tá, gente? Lembrando, não teria como nem colocar todas, né? Porque senão a gente ia passar a aula só falando sobre doenças. Lembrando que semestre que vem vocês têm uma disciplina de patologia. Então aqui é só para que vocês consigam compreender um pouquinho, né, do que a gente está vendo aqui na teoria. Então, no Brasil, as doenças cardiovasculares constituem um dos mais importantes problemas de saúde da atualidade. Tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes, esse cenário se mantém. As doenças cardiovasculares, muitas delas, elas são devido a que a gente chama de situações evitáveis. Então, a gente teria, por exemplo, sedentarismo, má alimentação, que são situações que poderão fazer com que você desenvolva mais facilmente complicações cardíacas, tá? Complicações cardiovasculares. Então,
o uso de drogas, como drogas lícitas, né? O cigarro, o álcool, então vão ser prejudiciais também às funções do nosso sistema cardiovascular. E aí, devido a isso, é importante que a gente mantenha a nossa saúde em dia. Como fazer isso? Mantendo uma dieta equilibrada, fazendo atividades físicas. Não precisa, gente, ser uma atividade física de alto impacto, não, tá? Se você fizer, né, uma caminhada por dia ali, 30 minutinhos de caminhada por dia, já é suficiente para você manter uma boa saúde, né? E a alimentação não precisa também comer igual a passarinho, não, tá? Vocês podem comer o que vocês... Boa noite, Laninha, seja bem-vinda. Vocês podem comer, tá? Coisas que vocês gostem, não precisa também ficar uma dieta totalmente restritiva. A questão é no dia a dia você não ficar fugindo, né? Só comendo coisas gordurosas, comendo frituras, comendo coisas que não agregam nutricionalmente a saúde de vocês, tá bom? Então, vou passar aqui um videozinho curtinho, só para vocês entenderem aí a questão do risco da gordura acumulada na cintura, né? O que provoca aí a boa e velha barriguinha. Então, uma boa buchada, né? Feijoada, isso é bom. Antônio está perguntando quanto o estresse prejudica o coração. Prejudica em vários aspectos, tá? Mas deixa eu passar o vídeo porque tá próximo de acabar essa live, eu explico na live seguinte, tá bom? Esqueci que é Miúcha, toda vez esqueço. Dizendo que lembrou de mim esse final de semana. O que foi? Alguém tava falando sobre coração? Então vamos lá, vou passar aqui esse vídeo, tá? Pra vocês. Nos Estados Unidos foi publicado um estudo que confirmou os riscos da gordura para a saúde. Só que dessa vez para quem tem uns centímetros a mais na cintura. Mesmo estando dentro do peso. O peso está normal, mas uma grossa camada insiste em ficar acumulada na barriga. Pesquisadores da Sociedade Americana de Câncer descobriram que a gordura acumulada no abdômen representa um perigo para a saúde e aumenta o risco de morte por doenças respiratórias, cardíacas e câncer. Os médicos examinaram 100 mil pessoas com mais de 50 anos. A forma de medir a circunferência da cintura é usar uma fita métrica acima do osso do quadril. Os médicos consideram que tem obesidade abdominal mulheres com mais de 88 e homens com mais de 102 centímetros de cintura. Um novo estudo revelou que mulheres com cintura acima de 110 centímetros e homens com mais de 120 centímetros têm risco de mortalidade 2 vezes maior do que os que não têm excesso de gordura na região do abdômen. Esse estudo deve mudar o procedimento de médicos aqui nos Estados Unidos. Atualmente, a orientação é para que a gordura abdominal seja analisada apenas em caso de tratamento de obesos. Daqui para frente, os cientistas ensinam que a fita métrica deve ser um bom aliado até de quem está de bem com a balança. Se notar que as medidas da cintura estão aumentando muito, ainda que o peso continue dentro da média, os pesquisadores orientam a cortar calorias, fazer exercício físico para diminuir as gordurinhas da barriga. Então, Fábio disse aqui, Globo não. Por que você é daquelas pessoas céticas que acham que informações só devem vir de uma pessoa que acha que a Terra é plana, Fábio? Toda fonte de informação é válida desde que se tenha análise crítica para absorver o que se deve ou não acreditar, tá bom? Então, por isso que é importante uma base científica, né, leitura e conhecimento, tá?
As meninas estavam falando aqui que a barriguinha é globosa, né? Então, e aí, gente? Prestar atenção que não é só você avaliar a questão do seu peso, né? Mas também você avaliar a circunferência abdominal também, porque essa gordura acumulada, mesmo que você esteja bem com a balança, pode comprometer a sua saúde. Então, Rosilene, desculpa, você tá com miúcha aí, eu esqueço, tá? Que é o nome, é muita gente. Então, essa gordura abdominal, ela compromete o funcionamento cardíaco, ela pode fazer com que você esteja ali, né, representando que você tem um acúmulo de gordura, e essa gordura também pode estar dentro das suas artérias, que pode vir, né, a causar problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, gente, já faz 56 minutos que estamos nessa aula. Vamos reiniciar, tá? Vou fazer uma pausa aqui e aí a gente retorna logo em seguida, tá bom? Já cada live ela só pode ser realizada por 1 hora, né, pelo Instagram. E aí a gente encerra aqui agora e continuamos já, tá? Só esperar vocês entrarem. Até daqui a alguns segundos.